Boa noite, igreja. Graça e paz. Ai, aleluia, né? Olha, só Deus sabe. Só Deus sabe a aprovação para eu estar aqui hoje. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Ai. Na próxima pregação eu te conto. Ai, bom, vamos lá. Vamos começar orando, né? Pra gente recuperar um pouco o fôlego, né? Ai, Senhor, é só Deus mesmo na nossa vida. Vamos lá, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que está aqui nessa noite, que renunciou o frio, o cansaço, mas escolheu estar na tua casa. Obrigado por cada família dessa igreja, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada vida que está assistindo esse culto, nos 4 cantos da terra. Obrigado, Senhor, por cada um. Que os nossos corações nessa noite possam estar totalmente abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Uma unção, Senhor, de autoridade. Uma unção de levante, Senhor, para aquele que está caído, para aquele que está prostrado. Que o Senhor traga nessa noite vida aonde há morte. E vida em abundância. Que o Senhor restaure os sonhos. Que o Senhor restaure a esperança no meio de nós, Pai. E que nós possamos ser um povo que confia no Senhor. Um povo que se arrepende. Um povo que se rende. Um povo que sempre tem prazer em te servir. Em nome de Jesus. Pai, que todo mal, Senhor. Que tudo aquilo que tem se levantado, Senhor, para trazer opressão sobre este culto, sobre a vida dessas pessoas. Todo o mal que tem se levantado, Senhor, para nos trazer distração, nos fazer ficar disperso diante da pregação, que seja repreendido em nome de Jesus, mas que os teus filhos, Pai, possam estar com os ouvidos bem atentos para tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta noite. Em nome de Jesus, que toda a honra, toda a glória seja somente tua. Me diminua mais e mais e que só o Senhor cresça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá, igreja. Eu fiz um resuminho hoje aqui, porque o tempo é corrido, né? Tem hora, né? Para acabar. Então, eu fiz um resuminho aqui, igreja. Porque nas minhas contas o culto era às 8. Mas amém, glória a Deus. Bom, você está com seu coração preparado para receber o que Deus tem para te entregar nessa noite? Bom, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. Uma passagem muito conhecida e nós vamos ler essa passagem. Aproveitar que tem um tempinho mais e vamos ler ela inteira, do 1 ao 28. Todo mundo achou? Amém. Diz assim, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, e eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre eles e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós um espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram,
cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne e estendeu a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize assim ao Senhor. Diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e farei sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e porei sobre vós o meu espírito, e vivereis. E porei sobre a vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto. E assim fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, porque Judá e os filhos de Israel, os seus companheiros, e toma outro pedaço em uma madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se una e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem aos filhos do teu povo, dizendo: não vos declararás que significa estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei na vara de Judá, e darei a elas uma só vara, para que o varão de uma só na minha mão, e os pedaços da madeira sobre o que houver em espírito, estarão na tua mão perante os olhos dele. E dize-lhes, pois: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel entre as nações, para onde forem, e os congregarei a todas as partes, e o levantarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um rei será sobre todo eles, e nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com a sua prevaricações, e o livrarei todos os lugares da sua residência, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andará nos seus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, a qual habitaram vossos pais, e habitarão nela. Eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo. E os estabelecerei, e o multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com ele. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando estiver no meu santuário, no meio deles para sempre. Aleluia. Bom, queridos, essa história não, né? Essa passagem é muito conhecida, né? Sobre a visão que nós lemos que Deus dá ao profeta Ezequiel, sobre um vale de ossos secos, aonde ele tem essa visão, ele profetiza e dali um exército se levanta, né? E o Senhor, acho que foi domingo, na madrugada de domingo, eu tive um sonho, e eu não sei se eu acordei do sonho, ou se eu estava dormindo e achei que eu estava sonhando dormindo. Deu para entender? Mais ou menos isso. E eu sonhei que eu estava num lugar
e de repente um dente meu caiu. E eu falei, meu Deus, eu fiquei banguela. E quando vê, o outro dente esmigalhou. E eu comecei a tirar aqueles pedacinhos de dente da minha boca. E eu fiquei assustada, porque faz dias que eu arranquei um dente, mas porque precisava arrancar. Mas não eu ficar banguela, né? E só que naquele momento, querido, que eu não sei se era sonho ou se era realidade, eu fiquei apavorada. Porque eu disse assim, meu Deus, a pastora Thaisa me falou que sonhar com dente é morte. Então alguém vai morrer. Querido, eu nem te conto. Aquilo tirou a minha paz no domingo. E eu fiquei com aquilo. Será que é mesmo? Eu preciso ligar para a pastora, mas eu não conseguia. Eu não consegui falar com a pastora. E eu falava assim, não é que eu não consegui, eu não liguei mesmo para a pastora, porque foi corrido. E eu fiquei com aquilo no meu coração, de que alguém ia morrer, que eu ia receber uma notícia. E eu fiquei apavorada. E aí, uma senhorinha que eu conheço há muito tempo, apareceu lá na minha casa, para me ver. E eu cumprimentei ela, tudo. E quando ela foi embora, ela disse assim, olha, põe o meu nome lá na sua igreja, porque eu estou com um problema nas costas. Eu falei, claro que eu ponho, eu vou orar pela senhora sim. E a mulher foi embora, igreja. Quando eu cheguei no meu quarto, isso no domingo, que eu sentei na minha cama para almoçar, eu falei, Senhor, e se era para eu ter orado para essa mulher? Eu lembrei do sonho, eu falei, e se o Senhor vai recolher ela? E eu não orei, e eu tentava ligar para conseguir falar com a mulher, para conseguir orar, a mulher, ninguém atendia o telefone. Eu fui a pé, porque era do outro lado da rua, do outro lado do quarteirão, fui correndo lá, achei a senhorinha, falei, deixa eu orar para a senhora. Eu não sei por que eu vou orar, mas eu vou orar, né, porque nem sabia se era morte mesmo, mas eu falei, pensou, chega para a pessoa e fala, eu vim aqui orar porque Deus me falou que vai levar alguém. E como a senhora me pediu oração, é a senhora. Não, né? Misericórdia. Né? Se até eu, que era quem recebeu a visão, estava meio confusa. Aí eu falei, eu vou orar pela senhora, tá? Posso orar? Falei, claro. Aí fui, orei. Passou. Na segunda, aquilo começou de novo no meu coração. E eu fiquei muito aflita. E aí eu comecei a orar. Eu estava sozinha na minha casa, eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, eu não sei por que eu estou assim. É eu que o Senhor vai levar. Se for eu quero dizer para o Senhor, se eu estiver pronta, o Senhor pode me levar. Mas se eu não tiver, eu já quero pedir perdão. Porque, né? Porque eu creio assim, que tem que ser lindo, né? Quando a gente for morrer, porque a gente vai se encontrar com o Senhor. Então a morte não pode, nós não podemos ter medo da morte. E nem olhar para a morte como uma dor, um sofrimento, né? A não ser se não for ter salvação, aí sim. E eu falei, Deus, se é comigo, que o Senhor comece a me mostrar. E fala comigo. E eu comecei a orar. E no momento que eu comecei a orar ali, que o Espírito Santo começou a me revelar muitas coisas, o Senhor me levou na passagem do Vale de Ossos Secos. E ali o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre a visão que o Senhor deu ao profeta. Ele deu uma visão aonde havia um vale de ossos secos. Vamos pensar num cemitério. E ali não tinha mais vida. Ali não tinha mais esperança. Porque aquele vale de ossos secos, aqueles ossos de pessoas que haviam morrido, representava o povo de Deus. Um povo que estava em desobediência, um povo que escolheu andar no seu próprio entendimento, um povo que saiu fora de posição. Mas o Senhor enxergou naquele povo um arrependimento de coração. E quando Ele diz, vai lá e profetiza, e Ele vê, queridos, Ele tem a visão daqueles ossos. Imagina, os barulhos se juntando, aqueles ossos lá se formando, o corpo humano, né? E ali começando a formar nervo, formar músculo, vindo pele. Mas ainda lhe faltava alguma coisa, que era o Espírito. E aí Ele diz assim, vai, profetiza.
E ele vai, profetiza, e aquilo que estava morto volta a viver. E o que eu entendi disso? Com relação ao meu sonho, com relação a tudo aquilo que o Senhor começou a falar no meu coração. E hoje eu vou falar só de 2 pontos, tá? Não sei se vai ter ainda uma parte B para outro dia. Mas hoje o que o Senhor me trouxe para falar foi sobre 2 pontos. E o primeiro deles, queridos, é sobre o arrependimento. Quando Deus entrega essa visão a Ezequiel, Deus já sabia do pecado do povo. Porém, o que trouxe vida sobre aquele exército foi o arrependimento de coração e não um lamento de coração. O arrependimento é quando eu reconheço que eu errei e eu desejo fazer o que é certo. Eu volto para Deus e faço aquilo que Ele me pede, sem murmuração, sem reclamação, mas em prazer, em se submeter àquilo que Deus me pede. Não é um arrependimento de lamento. O lamento, eu reconheço que eu errei, mas eu permaneço do mesmo jeito. Tem muitos cristãos que estão mortos espiritualmente, que estão se afastando de Deus, que estão em pecados, mas já estão se conformando com essa escravidão. E ao invés de se arrepender e voltar, ficam se justificando, se lamentando e permanecendo no pecado. Aliás, usam o pecado como uma muleta diante de Deus. Igreja, isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus muito tem falado conosco sobre a obediência. A obediência nos detalhes, a obediência em não resistir às direções que Deus nos dá. Mas se nós permanecermos no nosso próprio entendimento e escolhermos viver uma vida de lamento, uma vida de desobediência, não tem como ter em nós e através de nós vida de Deus. Não tem como o Senhor florescer coisas novas sobre a nossa vida, sobre a nossa geração. Se nós permanecermos no nosso próprio entendimento e não viver um arrependimento genuíno, nós não viveremos as promessas, nós não viveremos a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E hoje, nós precisamos, de uma vez por todas, abrir mão do lamento e viver um genuíno arrependimento. Nós não podemos mais ficar justificando o nosso pecado. A Bíblia nos fala que o povo de Deus, na visão Deus mostrou, que eles estavam como? Havia ídolos no meio deles. Havia coisas, abominação aos olhos do Senhor. Eles estavam em pecado. Muitos cristãos permanecem dentro da igreja, glória a Deus por isso, mas não permite ser transformado pelo Senhor. É muito sério isso. Nós não podemos entrar e sair da mesma maneira. Nós precisamos deixar que o Senhor nos transforme. Eu sempre uso esse termo, né? Que o ladrão, ele vem sem avisar, né? Ele não bate, ele já entra e ele já rouba tudo que ele precisa roubar. O Senhor não. O Senhor Jesus, ele é educado, ele bate a porta. Se você abrir a porta, ele entrará. Mas se você não abrir a porta, ele vai te respeitar. A questão é que o Senhor está batendo na nossa porta para gerar vida em nós e através de nós, e nós continuamos escolhendo uma vida de lamento, de escravidão, de pecado, de engano. E queremos achar que está tudo bem. E achamos que está tudo certo. Então, hoje nós precisamos dar um basta no lamento, amém? Nós não podemos mais justificar. Eu não me submeti a isso, Senhor, ainda,
porque é difícil, né? Eu até brinquei, viu, pastor? De domingo do Senhor, né? Eu fui lá fazer a unha e eu e a Paty estava conversando. E aí a gente brincou, né? Porque o pastor falou, olha, com todo respeito, né? O jeito dele, né? Mas se eu fosse outro pastor, eu ia falar, cria vergonha na sua cara, né? E eu falei, depois daquela, a gente não pode nunca mais faltar do culto. Depois daquele dia, nós precisamos criar vergonha na cara. E é bem isso mesmo, igreja. Nós não podemos mais justificar. Chegou o frio, a gente dá uma desculpa. Não é? Dá um resfriadinho. Agora não pode, por causa do Covid. Então, ficou resfriado, tem que ficar de quarentena até fazer o teste, dar tudo certo e voltar. Mas às vezes a gente deixa de estar na presença de Deus, não por causa de uma emergência, por causa de um médico, por causa do trabalho, ou por causa de um compromisso, mas a gente deixa de estar na presença de Deus por qualquer coisa. A gente escolhe não estar. E a gente não perde, mas a gente deixa de receber. Então é tempo da gente vigiar. É tempo da gente se posicionar. E não mais lamentar. Viver buscando justificativa. Dar satisfação, se justificar. Deus conhece teu coração. Saiba que antes de você me falar o porquê que você não veio no culto, Deus já sabe a intenção. Então você nem precisa falar para mim, porque Deus sabe. E o importante é Deus saber a sinceridade do nosso coração. Agora você aguenta aí, porque agora a porca vai enroscar mais ainda. Ó, vai lá. Não, não vai ainda não. Espera aí. É só para dar uma descontraída, para vocês não ficarem muito tensos. Outra coisa. Segundo passo. O primeiro nós aprendemos que precisamos ter um arrependimento, não mais um lamento. E o segundo, estar em posição. O que é estar em posição? Tem muita gente fraca, porque está fora de posição. Só que isso tem gerado morte espiritual, ao invés de gerar vida. Vou falar um pouquinho sobre o chamado. Jeremias 1:5. Vai lá, agora você pode ir. Diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Bom, queridos, o que eu entendo nesse versículo que eu levo comigo para a minha vida. Antes mesmo de você ser gerado no ventre da tua mãe, Deus já tinha um propósito sobre a sua vida. Deus já tinha um dom para derramar sobre você. Deus já tinha um chamado a qual o Senhor te usaria. E nós fomos criados por um propósito. Nós vivemos por um propósito. Nós fomos chamados por um propósito. Nós não estamos nesse mundo à toa, em vão. Só que o que mais tem acontecido atualmente é que muitas pessoas têm saído de posição. Têm abandonado os seus chamados. Abandonado o propósito a qual Deus a chamou para viver a sua própria vontade. Por quê? Ou por rejeição, ou por incapacidade, ou por orfandade. Existem muitas pessoas que têm abandonado o seu chamado, abandonado estar em posição, porque têm olhado para as suas emoções. E têm se sentido incapacitado de fazer tal função. E aí eu acho melhor eu sair, porque se eu ficar, eu vou pecar, né? Eu vou pecar, então eu prefiro sair, porque eu saindo, eu acho que eu preciso ouvir mais, me alimentar mais, amém.
Amém? Glória a Deus que você entende isso. Mas quem disse que quando nós estamos no nosso chamado, nós também não precisamos ouvir mais, se alimentar mais, buscar mais e muito mais ainda, renunciar mais? Então isso não pode ser uma justificativa para nos tirar do nosso chamado. E um exército que tem que ser levantado para ir às nações, para gerar vida, está vivendo morte espiritual. Está literalmente um exército que teria que estar em guerra, batalhando, lutando, pregando aos 4 cantos da terra quem é o Senhor dos exércitos. Esse exército está onde? Num vale de ossos secos. Estão prostrados, estão fora de posição, estão fracos. E muitas vezes estão pensando em desistir, até mesmo de sair do banco e voltar para o mundo. Misericórdia. Por quê? Porque fora do meu chamado, fora do propósito que Deus me chamou, eu fico fraca espiritualmente. E para que todas as áreas da minha vida prosperam, a primeira área que precisa estar fortificada é a minha vida espiritual, é a minha vida com Deus. E o meu chamado faz parte disso. Sabe, eu já vim às vezes pregar. Eu não sou o exemplo de referência, porque eu tenho certeza que todos nós temos falhas. Mas eu vou falar da minha experiência com Deus. Eu já tive dias de estar para trazer a palavra aqui. Eu não ter força para chegar na igreja. De tão cansada que eu estava. De tão chateada. Enlutada. Mas no momento que eu subi desse altar, no momento que eu fiz a oração, entreguei a minha vida a Jesus e me submeti, que Ele me usasse e fizesse da minha vida o jeito que Ele quisesse, me usasse como um vaso nas mãos dEle. Quando acabou o culto, eu só faltei sair daqui virando piruleta. Por quê? Porque eu sou uma mulher biônica? Não. Porque eu estava em posição. E eu já falei isso várias vezes aqui. Desde que eu comecei a pregar. Todas as vezes que alguém me chama para pregar, eu nunca falo não. Ou para trazer uma palavra, ou para fazer um devocional, eu nunca falo não. Mesmo que às vezes eu estou lotada de serviço, de compromisso, eu nunca falo não. Por quê? Porque eu entendo que naquele dia Deus quer me usar. Eu entendo que naquele dia Deus quer me entregar algo em particular. E é fácil? Não é. E lembrando que sempre que a gente está pregando, primeiro a palavra está falando conosco. Então as primeiras pessoas que são confrontadas são aqueles que estão ministrando. São aqueles que estão pregando. Então eu quero te encorajar hoje a tomar posição sobre a tua vida. A não abandonar o barco. A não abandonar o propósito que Deus te chamou. A não sair mais de posição. Sabe, às vezes a gente associa a nossa vida ministerial com a nossa vida profissional. Sabe por quê? Porque quando você vai fazer um teste de emprego, uma entrevista de emprego, você precisa estar habilitado para aquele cargo, não é? Você precisa ter bons diplomas, né? Quanto mais curso você tiver, se você saber falar mais de 2, 3 línguas, você está na frente. Né? Se você vai passar um concurso, se você tem isso, tem aquilo, você tem mais pontuações, então você está na frente. Por quê? Porque você está mais habilitado para aquele cargo. Só que na vida com Deus, na vida ministerial não é assim.
Porque quando o Senhor te chama, Ele já te capacitou. Quando o Senhor te chama, Ele já te habilitou. Mas o que você precisa fazer? Ah, Deus me habilitou, então eu vou assim mesmo. Não, você vai buscar de Deus. Mas esteja em posição. Senhor, eu não sei dançar. Mas se o Senhor está falando comigo que é para eu entrar no ministério da dança, eu não sei dançar, eu tenho vergonha. Às vezes Deus quer curar essa timidez no teu coração. E talvez você não vai começar dançando de primeiro, ministrando a dança. Você vai ser ministrado, você vai ser cuidado. Mas você vai estar em posição, porque você já tomou o primeiro passo de entrar no ministério. Às vezes o teu chamado é cantar, é tocar um instrumento. Nossa, Deus falou comigo. Mas eu não sei tocar. Então, eu vou me esforçar. Eu vou conversar com o líder da igreja, eu vou falar com ele. Eu vou ver se ele pode me ensinar. Eu vou atrás de aulas para eu me aperfeiçoar. E Deus vai te capacitando, Deus vai te honrando. Mas o que a gente faz? A gente busca justificativa para não estar no chamado. A gente se coloca com complexo de inferioridade. Eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Às vezes teu ministério é intercessão. Aí você fala assim, mas eu tenho medo de expulsar demônio, eu não vou não. Mas o que vai acontecer, querido? Você vai sair correndo? Não, esteja em posição. Deus vai te capacitar. O dia que for para você expulsar o primeiro demônio, você pode ter certeza que Deus já vai ter te capacitado. Mas o que eu quero dizer hoje, querido, é que você não pode mais colocar barreiras para estar no chamado, no propósito que Deus te chamou. Perfeitos nós nunca seremos. Mas se nós nos colocarmos em humildade, em obediência, em fazer a vontade de Deus, você viverá o sobrenatural, Deus te usará. Deus te usará grandemente para a glória dEle. E sabe o que é mais triste? É que às vezes a gente poderia ser canal de bênção e a gente escolhe não ser. Às vezes a gente escolhe não ser. Porque nós deixamos que as feridas falem mais alto. Que as emoções falem mais alto. Então você foi criado por um propósito. Você foi chamado para viver esse propósito. E se você estiver em posição, se você se arrepender de todo o teu coração, querido, Deus pode trazer vida aonde há morte. Às vezes você nem vê mais saída sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, sobre as promessas de Deus sobre você. Então não negligencie mais isso. Se posicione. Se posicione. E eu queria hoje fazer com vocês um ato profético. Porque a palavra-chave dessa visão aqui é profetize. E eu quero te encorajar a profetizar. A profetizar que onde essa palavra chegar, aonde houver morte, que o Senhor possa gerar vida. Que nós possamos profetizar. Aonde tiver ministérios parados, pessoas desviadas, que esse exército que está morto possa viver para a glória do Senhor. Mas viver de uma forma genuína para Deus. Viver não pelos seus próprios interesses, mas matando a sua carne para que Ele cresça e que Ele apareça. E você que está me assistindo aqui, eu quero profetizar sobre a tua vida também. Que haja vida, vida. Que todo espírito de morte espiritual sobre a tua casa, sobre você, sobre a tua família, seja repreendido em nome de Jesus.
Eu não sei o que te fez parar no caminho. Eu não sei aonde os seus olhos estavam, que te trouxe paralisação. Mas eu quero te encorajar hoje a olhar para Deus, a se voltar para Deus e se submeter na vontade de Deus. Escolha ser um instrumento nas mãos de Deus. Escolha ser usado por Deus. E você viverá o extraordinário de Deus em você e através de você, para que todos saibam que há um Deus no meio de ti. O maior propósito, quando Deus dá essa visão, Ele diz o quê? E todos saberão o quê? Que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Igreja, a gente vê todo dia que você abre um jornal, que você liga o rádio, você só vê falar de desgraça. Você só vê falar de dor, você só vê falar de morte. E esse povo aí, que está sofrendo, sabe? O que nós temos feito para fazer a diferença? Nós temos o melhor remédio, que é Jesus. E o que nós temos feito com esse recurso? Nada. Nada. Muitas vezes temos estado calados. Calados. Nossa, como é difícil. Como que eu vou falar, pastora? A mulher perdeu o filho. Ela perdeu o marido. Ela perdeu a mãe. Mas querido, quando nós temos Jesus, nós não temeremos a morte. Nós não temeremos, nós temeremos quem fica. Quem não vai ser salvo. Quem não aceita Jesus. É isso que a gente tem que ter medo. É isso que o nosso coração tem que gritar. Se Jesus viesse hoje, você e a tua casa subiria? Os teus parentes subiriam? Quem iria ficar? Isso tem que gerar, sabe? Uma sensação de pressa no nosso coração. Nós precisamos ter pressa e não ficar mais, sabe? Como eu já disse, com cara de batismo, né? Igual meu marido falava para mim. Por quê? Porque são vidas. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Mas o que nós temos feito? A hora que aquela mulher virou as costas, que ela saiu de casa. Queridos, eu não vi. Mas se eu pudesse ver, eu tenho certeza que se Deus pudesse, Deus me daria um pontapé. Acorda para a vida. Te dei um sonho. E essa mulher pede oração para você, você fala, tá bom, nós vamos orar. Claro que eu oro por você. Deus te abençoe. Querido, às vezes a pessoa não precisa de que Deus te abençoe, que você diga que Deus te abençoe. Às vezes ela precisa de uma oração, às vezes ela precisa de uma assistência, às vezes ela precisa ser confortada, às vezes ela precisa de uma palavra. E o que nós temos feito? Temos estado em posição? Temos sido um exército em posição? Ou temos entrado e saído da mesma maneira? Falado, sabe? Há esses tempos atrás eu já compartilhei com vocês, eu perdi o meu primo de Covid. E eu tinha certeza que Deus ia curar ele. Por quê? Porque eu tinha certeza que ele era um homem de Deus. A minha prima, uma menina que estava se rendendo ao Senhor, estava muito em oração, orando, sabe? Lendo a Bíblia, sabe? Mandava os cultos para ela. E eu falei assim, nossa, quando ele sair, a gente vai, né? Lá na igreja. Ela falou assim, a gente vai lá na sua igreja, que a gente quer assistir um culto. E assim, o meu coração, queridos, estava cheio de expectativa por essa família ser salva. Só que os propósitos de Deus foi o quê? Salvar ele e recolher a vida dele. E aí? O que eu faço? Eu acho que porque Deus levou ele, Deus não fez as coisas certas. Porque Deus levou ele, e agora? Como que eu vou falar com a minha prima?
Como que eu vou falar com ela? Vou falar como o cristão deve falar. Querida, há uma eternidade e isso tem que te bastar. Deus vai te fortalecer. É Deus acima de tudo. Deus é o que nos faz de pé. Deus é que nos faz estar em pé. Então confia no Senhor. Deus quis, talvez Deus preferiu salvar ele e levar. Mas há uma eternidade. E nessa eternidade, nós viveremos eternamente, sem dor, sem sofrimento. E é nisso que tem que trazer esperança ao nosso coração. E ela falou assim para mim, nossa, sabe, todas as vezes que eu me pego falando, meu pai fala para mim, você não vê a Lidinha? Perdeu o pai, perdeu a mãe, tão pouco tempo, e você vê ela, tá indo. Aí ela falou, será que eu vou conseguir ser igual a você? Eu falei, querida, lógico que vai. Por quê? Porque não sou eu. Não sou eu. É o Senhor. Porque vocês acham que muitas vezes eu não me pego pensando nisso, nos planos de Deus? Lógico que sim. Mas é a minha alma falando. Só que no momento em que eu volto os meus olhos para Deus, e eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que aquele que morre em Cristo viverá eternamente, isso não tem que gerar tristeza no meu coração, isso não tem que gerar choro, isso não tem que gerar, sabe, depressão. Isso tem que gerar vida e ser instrumento para gerar vida. E você, diante dos testemunhos que você tem colhido na presença de Deus, você tem gerado vida. Você tem aberto a sua boca e profetizado vida sobre um tempo de morte. Quando você ouve que alguém está precisando de ajuda, de oração, você se coloca à disposição ou você foge? Querido, não é tempo mais de fugir. Não é tempo mais de justificar. É tempo de estar em posição. Então eu só quero que levante quem está disposto a fazer esse ato profético em profetizar a vida onde há morte. E aquele que deseja viver vida e vida de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Somente os corajosos que desejam isso se coloquem de pé. E o louvor vem aqui. E você que está na sua casa, você só se levanta do sofá se você estiver disposto a mudar, a se posicionar no teu chamado, naquilo, no propósito que Deus tem para a tua vida. Porque nós vamos profetizar. Nós vamos profetizar. Nós vamos profetizar a vida. O louvor vai começar a ministrar. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E nós vamos orar juntos, tá? E você vai repetir comigo. E depois que o louvor cantar, que eu começar a orar novamente, você vai começar a profetizar. Você vai abrir a sua boca e profetizar a vida aonde há morte. Seja alguma área da sua vida que esteja parada, paralisada. Seja sobre alguém que você sabe que não está no Senhor. E que você gostaria que essa pessoa se rendesse a Deus. E você vai começar a profetizar. Você vai profetizar sobre a vida dos teus filhos que estão desviados. Você vai profetizar sobre a vida do teu marido, se ele não é convertido. Você vai profetizar sobre a vida da tua esposa, se ela não tem sido uma mulher sábia. Mas você vai abrir a sua boca e vai profetizar. Amém? Está todo mundo preparado? Coloca a mão no seu coração. Vamos lá. Senhor, nesta noite, eu quero me arrepender se eu, em algum momento, saí de posição. Se eu estava me auto-sabotando, me justificando para não estar onde o Senhor me chamou. Nesta noite, eu te peço perdão, Senhor. Eu quero que o Senhor
sopre sobre mim vida e vida em abundância. Que eu possa ser um exército preparado para pregar o Senhor, os 4 cantos dessa terra. Me usa como um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós profetizamos vida, Senhor. Nós profetizamos vida sobre os nossos filhos, vida de Deus. Nós profetizamos vida, Senhor, sobre as áreas que estão mortas, Senhor, sobre as áreas que não estão mais florescendo, que o Teu Espírito possa soprar, o vento do Espírito possa trazer vida, e vida em abundância, Senhor. Eu profetizo vida sobre os casamentos, eu profetizo vida, Senhor, sobre os filhos, sobre a nossa geração, de geração em geração haverá vida, não mais morte, Senhor, não mais morte. Eu profetizo vida, Senhor, sobre aqueles ministérios que estão murchando espiritualmente, sobre vida, Senhor, sobre aquelas pessoas que estão fora de posição, Senhor, que estão fracas, oprimidas, sobrecarregadas espiritualmente. Eu profetizo vida. Sopra Espírito de Deus, sopra Espírito de Deus, sopra Espírito de Deus, a vida do Senhor sobre essa nação. Sopra Espírito de Deus, vida sobre os leitos da UTI, dos hospitais, da nossa cidade, Senhor, do nosso estado, do nosso país. Vida, Senhor, vida, ressuscita vida, Senhor, traga vida, vida, vida do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que seja um tempo de um grande exército se levantar, para que todos saibam que há um Deus no meio de nós, Pai. Não deixe mais nos passar despercebidos diante da Tua glória, diante do Teu mover, Senhor. Não nos deixe mais. Nós nos colocamos, Senhor, como profeta dessa geração. Nós nos colocamos como profeta da nossa nação. E nós declararemos que viverá. Sopra Espírito sobre os nossos corações. Sopra Espírito sobre a nossa mente. Sopra Espírito, vida de Deus. Em nome de Jesus. Sobre os nossos corações.